Siddhartha, ainda há verdade nas palavras de mestres que viviam há mais de 2000 anos atrás? Desde então, o mundo mudou muitíssimo e a realidade atual é outra. Quando um mestre for autêntico, não existe tempo que separa seus ensinamentos de ninguém. Mas a linguagem usada talvez era outra. E muitos exemplos que eles davam também eram diferentes. 2000 anos atrás, vamos olhar como que era o povo que vivia 2000 anos atrás, 2500 anos atrás. Qual era o grau de instrução? Até hoje nós vemos no Brasil, por exemplo, uma dedicação dos governantes a não permitirem que as classes mais pobres, principalmente, tenham acesso à educação, à instrução, ao estudo. Isso é uma prática que é ancestral. Desde a época de Buda, há 2600, acho que anos atrás, é um monte, se criou a primeira grande estrutura que permitia que apenas os brahmins, as classes superiores, tivesse acesso à instrução, tivesse acesso aos livros sagrados, tivesse acesso à educação. As outras demais classes não. Era uma questão de supremacia, mas também para poder ganhar sobre os outros. Em toda esta existência, inclusive nos antigos romanos, entre patrícios e plebeus, é assim adiante. Sempre houve a necessidade de manter uma parte da população priva de conhecimento. Porque se ela não houvesse conhecimento, ela não teria como ir contra as leis que a sociedade mandava e a maneira que a sociedade funcionava. Porque qualquer um que tem acesso à instrução, à educação, podem começar a colocar perguntas, podem começar a raciocinar, pode querer ir contra o sistema. Isso não era útil. E hoje isso ainda existe, 2500 anos depois. Mas é claro que o nível da educação hoje, por quão pequena seja, está presente. Naqueles tempos não existia. É só voltar na época que os meus pais eram crianças. Não havia escola. No arco de 80 anos, 90 anos, tudo mudou. Mesmo o pouco que está sendo oferecido no Brasil para as crianças é muito mais do que 2500 anos atrás. Portanto, nesse sentido, os ensinamentos eles são limítrofes. Porque eles falam por pessoas que eram limítrofes. É necessário tentar de ensinar o caminho de volta para a sua natureza, o caminho para o nirvana, a liberdade do seu ego, qual seja as palavras usadas. É necessário tentar driblar a mente do ser humano para conseguir que ele escute não com os seus ouvidos, não com sua mente, mas com o que é mais profundo dentro desta existência. Só que as pessoas podem dizer, então,
Buda, Jesus tiveram muita mais dificuldade, porque naquela época o povo era ignorante. Existe também um ditado que abençoado era o ignorante, porque ele não tinha a mente cheia de lixo. Quanto mais fomos na frente como seres humanos, em 2500 anos, além de ganharmos nossa educação e estudo, enfiamos um monte de lixo e crença dentro desse cérebro. E hoje seu cérebro é muito mais rápido, é muito mais espaço no seu disco rígido, mas tem muito mais lixo e vírus armazenados lá dentro. Então, de uma certa forma, aquilo que você fala é correto. É necessário irmos na frente. Mas existe sim verdade contida lá. Porque isso era verdade expressa em palavras. É precisa de todo o respeito. Por isso que estamos lendo o Dhammapa daqui. Se não tivesse algum sentido, não estaríamos transmitindo esses ensinamentos. Talvez eles estão perdidos no tempo, mas sua raiz, seu centro está intocado. Mas o problema com os mestres do passado é que eles se tornaram religiões, eles se tornaram doutrinas, eles ficaram enquadrados. E não tem como enquadrar eles. Eles existem livremente. E sua liberdade de expressão não pode ficar presa a nenhum dogma, não pode ficar presa a nenhuma doutrina, não pode ficar preso a nenhum livro sagrado. Porque é abstrato. Não tem como colocar isso de uma forma visível, palpável. Porque é abstrato. E não pode ser compreendido pelo intelecto, nem pela mente, nem pelo raciocínio. Uma vez que a verdade está contida naquilo que está sendo compartilhado, não tem como tirar a verdade. Se a mentira está contida em uma fala, ela também contaminará todos ao seu redor. Assim como uma fake news consegue contaminar as pessoas que recebem ela no seu celular. A verdade, ela tem outra cara. O mundo mudou, a humanidade mudou, mas não saiu do lugar. Permanece dormindo 2500 anos depois, da mesma maneira que estava dormindo há 2500 anos atrás. Compreenda isso. Porque o tempo inteiro essas figuras que foram transformadas em religiões tentaram arduamente fazer que o povo que estava perto dele descesse da cabeça e fosse para o seu coração. Talvez alguns foram, mas aquilo que veio para nós, independentemente de qual religião seja, está usurpado para dominar o ser humano de uma maneira condicional, para que ele continue escravo desse sistema. E neste espaço vive condicionalmente uma vida. Aquilo que estava contido nessas palavras era liberdade. Aquilo que recebemos hoje, através dessas palavras, é prisão. Talvez uma prisão bonita, talvez
bem maquiada, mas é uma prisão. É aceitado por todo mundo, mas é na prisão. Pessoas matam se você contesta suas crenças. Sem dúvida, porque eles estão em prisão. É neste planeta a maioria das guerras que aconteceu, porque nós vivemos ainda em guerra, nunca parou, mas a maioria delas teve origem religiosa a partir desses ensinamentos desses homens que viveram mais de 2000 anos atrás. É em função deles, em função de uma crença e outra, eram matanças. Hindus, muçulmanos, cristãos, muçulmanos, e assim adiante. Sempre alguém querendo colocar o outro debaixo dos seus pés. Mas aquilo que estava atrás disso, os ensinamentos, eles são liberdade, eles são amor, eles não são guerra. Porque eles te mostram o caminho para a paz. E a paz não é algo fictício, não é algo que se raciocina ao redor, é um espaço de existência. É este espaço de existência eu chamo de meditação. Esse espaço de existir é meditação. É a sua natureza. Então, independentemente das palavras, independentemente daquilo que ouviu, é necessário ir além das palavras, porque no seu profundo existe verdade. Essa verdade existe além das palavras. A mente busca a palavra, mas não é possível chegar à prática da meditação em sua vida, à meditação através do raciocínio. Não tem como raciocinar, não tem como estudar, não tem como se encher de informações espirituais para se libertar, porque está apenas criando uma outra entidade. Essa entidade continua presa tanto quanto estava antes. É além de qualquer palavra. Como eu costumo dizer, aquilo que acontece aqui, as minhas palavras a nada irão lhe servir se não tiver prática. Porque a prática te deixa um pé atrás de mim. Não atrás assim, mas atrás por aí. Observando a distância. E não ficando dependente da minha existência. Das minhas palavras. Porque elas tampouco lhe servem. Mas o seu silêncio, que brotar através do seu vir aqui, é a sua resposta. Isso é um sabor da verdade. Isso está contido nas palavras de todos os mestres verdadeiros que pisaram para esse planeta. Mesmo se conhecemos 2 ou 3, tem vários outros. É o silêncio que está atrás das minhas palavras que lhe traz um sabor da sua liberdade. Este espelhar-se não é nas palavras, não é nos conteúdos, mas no vazio atrás, é entre uma palavra e outra. Então eu te digo, para finalizar, que de uma certa forma você tem razão.
Mas lhe digo até mais. As palavras de nenhum mestre consegue preencher o seu vazio. Porque o seu vazio é apenas preenchido pela sua dedicação, pelo seu foco, pelo seu direcionamento, é pelo seu silêncio. As palavras talvez podem ajudar, porque senão não estaria aqui falando o tempo inteiro. Mas não é o prato principal. É apenas um palito de dentes.